Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus para nós darmos continuidade aqui às nossas questões de hoje, onde estamos aqui no livro segundo, estamos no capítulo 7º, que fala do retorno à vida corporal. E hoje nós vamos continuar a partir da 340. Mas antes vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reencarnados. E a gratidão a nosso Mestre Jesus. Obrigada, Mestre, pelo seu amor, pelo seu carinho e pela sua mãezinha, Nossa Senhora, Mãe Santíssima. E obrigada a todos os mentores que nos acompanham nesta jornada. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos aos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá. 340 diz assim: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E a espiritualidade responde: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então, aqui na 340 ainda tem um comentário de Kardec. Mas, quando ele pergunta aqui, o instante que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene, então esse momento é um momento grandioso, é um momento de muito respeito, é um momento sério que eles levam muito a sério, né? Então, aqui os espíritos fazem essa comparação, porque é do viajante, porque os espíritos eles sentem em si insegurança ao reencarnar, né? Que nós já vimos. Então, quando estamos no plano espiritual, tudo parece assim um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, mas quando nós reencarnamos e esquecemos do nosso passado, nós deixamos, nós nos deixamos nos envolver pela ilusão da matéria, pelo esquecimento do passado, e o esquecimento do passado é ótimo. Que já pensou se a gente reencarna naquele seio familiar e vai ver que um membro familiar foi alguém, um inimigo seu do passado, né? Ou foi alguém que foi amante? Então, olha só. Então, é importante esse esquecimento do passado, a gente vê como algo bom, mas a gente fica também muito vulnerável às ilusões aí da matéria, do plano, né? Do plano material. E é muito fácil, por isso, errar, porque o espírito, ele leva muito a sério quando estão nesse processo de reencarnação. E todo o processo de reencarnação, a gente já viu que tem todo um processo, toda uma avaliação nesse planejamento reencarnatório. Então, Kardec ele faz aqui, ó, o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Então é aquela insegurança, aquele medo de errar, né? Será que eu vou cumprir bem as minhas provas? Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se vai sucumbir, se sucumbirá, né? Se vai cair. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte ou
antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará como homem, sabe que morre, mas, como este, não tem consciência do fato, senão do último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, a essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Então, aqui, Kardec, resumidamente, ele faz, né, essa comparação, porque quando o espírito está desencarnando, ele está renascendo. Então, lá no mundo espiritual, ele está renascendo. E quando ele está reencarnando para o mundo espiritual, ele está morrendo. Então, é uma forma aí de comparação, uma forma figurada do viajante que ele fala, né? Quem assistiu o Nosso Lar 2, que é dos mensageiros, ali tem uma parte, né, Gerson, que mostra os espíritos ali em conversa, né, com o seu com tutor, né, que fala, com o mestre ali, né, que eles vão conversando sobre é, as suas provas ali terrenas. Então, é interessante que eles ficam ali nesse planejamento também. E muitos de nós estamos aqui repetindo algumas provas, né, para ver. E quando a gente vai reencarnar, dá sim, eu acredito que dá sim aquele friozinho na barriga, se a gente vai passar bem ou não por essas provas, né? A gente viu no filme que é um evento, né? O reencarne nosso. Nós somos espíritos amigos, mais próximos, vêm participar daquele momento, né? Do nosso reencarne. Uhum. Então é algo assim bem guardado as devidas proporções, né? Mas assim, é a mesma passagem, né? Do corpóreo para o espiritual, do espiritual para o corpóreo, né? Os sentimentos, acredito que devem ser os mesmos, né? O medo do desconhecido. Apesar que o encarne diz que é muito mais torturoso, né? Como o texto coloca, o espírito ele vai entrar no quê? Numa prisão, né? Enquanto que o desencarne é uma libertação, um renascimento, o encarne é a clausura, como eles colocam, uma prisão. Então, não sei onde eu li, não me lembro onde eu li, que muitas vezes o ser humano fica triste, né? E, na verdade, essa tristeza é o espírito dele que sabe que ele está enclausurado. Esse espírito ele precisa dessa libertação, ele sente, né, lá no fundo, que no desencarne, que no mundo espiritual há muito mais liberdade, né? Então, muitas vezes o espírito encarnado se entristece porque tem essa noção, né, bem fluídica, né, que de liberdade, tu deseja se libertar no fundo, no fundo. Então, aí vem a tristeza, o medo, né, do que ele vai passar, será que ele vai aguentar, será que ele não vai aguentar? Então, uma tortura para o espírito que vai encarnar assim, né? Isso. Vamos seguir aqui na 341. Pergunta: a incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Resposta: uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme as suporte, bem ou mal. Uhum.
Aqui é um complemento da pergunta anterior, né? Que dá para a gente entender aqui que realmente deve gerar uma ansiedade mesmo, né? Porque quando a gente reencarna, quando a gente está desencarnado no mundo, quando a gente está no mundo do espírito, a gente entende que a gente faz o plano, né? A gente sabe das provas que iremos passar, né? Todo o processo de desenvolvimento. E a gente sabe também que quando nós chegarmos aqui, tudo isso vai sair da nossa memória, Uhum. né? Então, assim, o que que eu entendo? É você traçar um plano que você sabe que é para o seu desenvolvimento, composto de provas, né? Situações, a gente define quais circunstâncias seremos reencarnados, e então aí que tá. E a gente sabe que é uma prova para o nosso bem ou para o nosso mal. Pode retardar ou acelerar o nosso desenvolvimento. E a gente sabe que o nosso foco é o desenvolvimento. Então, acho que deve gerar uma angústia muito grande, porque uma ansiedade muito grande, né? Porque a gente, de novo, a gente fez o plano, a gente vai esquecer, né? Vai vir para um mundo material cheio de tentações, cheio de armadilhas, né? Então, assim, não é só o passar pela prova, é como passar na prova. Uhum. Não é só propriamente passar pela prova que será o suficiente. Não, e sim como vamos passar por essa prova. Então, conforme ele suporte para o bem ou para o mal, assim, não adianta ele passar pela prova e ficar revoltado, ficar esbravejando, né? Não, tem que entender essa passagem de prova como um processo de evolução, né? Então, eu entendo que daí que vem essa ansiedade que os espíritos devem ter no momento da reencarnação. Pensando melhor, juntando a pergunta, o entendimento da pergunta anterior com essa, eu acho que é por aí. E lembrando que, como até vocês sempre comentam, né, Gerson, que nós encaramos aqui como uma escola. Então, aí tem o momento da prova. Então, a gente aqui encarnado, quando a gente vai fazer uma prova, a gente não fica com aquela ansiedade, principalmente quando é aquela prova final, né? Quando ou você tá apto ou não tá. Então, fica, eu acredito que essa sensação dessa ansiedade, e aí, como é que eu vou me sair? E a gente já viu aqui que a espiritualidade, eles falam, ó, uma grande aflição. Fica assim, porque as provas, elas, aqui na nossa existência terrestre, elas vão nos auxiliar, vão fazer nós avançarmos ou não. Porque aquelas provas que não foram cumpridas, que não serão cumpridas ou mal cumpridas, o que que vai acontecer? A gente vai acumular e ir para a próxima. Porque se vai acumular, aí já não é prova, aí já vai ficar como expiação. Então, quer dizer, aí vai colocando na conta da expiação. Então, acredito sim que vamos ficar aí um pouco inseguros. Mas, né, a espiritualidade vai nos ajudar, com certeza, em todo esse processo aqui, né, o reencarnatório. Pegando assim o exemplo do Gerson, né, da escola, o espírito sabe que ele não evolui. Ele não vai, por exemplo, se ele está no primeiro ano e ele é reprovado, ele sabe que, aliás, no segundo ano, ele sabe que ele não volta para o primeiro ano, mas que ele vai fazer novamente o segundo. Então, se ele não evoluir, vai ser uma reencarnação perdida, né? Embora ele não evolua, mas também não vai acrescentar nada, e como você falou, May, vai virar uma expiação uma hora, né? É, Ele sabe de tudo isso enquanto ele está no mundo espiritual, e isso deve gerar uma aflição muito grande, uma ansiedade muito grande, né? verdade. Com certeza. Estava aqui pensando, né? Um exemplo bem simples. Por exemplo, você é convidado e você aceita esse convite a participar de um dia num evento
como se fala? Você trabalhar de voluntário para uma causa, né? Aí você aceita, né? Tá bom, vou, é no próximo sábado eu vou. Uma coisa é você fazer esse trabalho voluntariado com todo o intuito de quê? De que você está fazendo bem, tendo os aprendizados, o que que ficou de legado para você, né? Quais foram as experiências positivas e negativas que você teve quando você aproveita essa ocasião. Agora, isso é quando você aproveita para o bem. E aproveitar mal, né? Não pro mal, mas aproveitar mal. É você participar como voluntário e ficar lá olhando no relógio. Ai, que hora será que acai? Que hora que vai dar 3 horas da tarde, 4 horas, né? A hora que terminar, né? Ai, nossa, e chega em casa pensando só com você que você não vai externar para ninguém. Ai, graças a Deus, meu Deus do céu, que martírio. Ai, que... Mal feito uma É um prova. mal feito, uma prova mal feita. É, Não é simplesmente ter passado o dia como voluntário. é uma caridade mal feita, não é caridade, então. Então, Verdade. veio isso na cabeça. É, boa. Então, vamos seguir aqui na 342. Ah, Fala. sim. Ai, não, desculpa, Gerson, mas assim, respondendo uma pergunta da Suzy, não é bem pergunta, é uma colocação. Aquela parte que fala que nós encarnados sentimos saudades, no Evangelho, no começo, né, que é na parte da melancolia, tá? Então, está no Evangelho. E outra coisa, eu acho assim que esse processo, reencarnação, e o desencarne é bem a história da borboleta, né? Que quando a borboleta está no casulo, é como se a alma estivesse lá, porque ela fica um tempão lá, comenta, e depois, quando estoura o casulo, sai aquela borboleta, né? Linda tudo. E dizem até para o ser humano não tentar ajudar a sair, porque ela sai apertadinha, né? Que tem. Então, assim, eu acho que o caçulo, trazendo para nós, é o nosso corpo, onde a gente vai se alimentar, vai aprendendo. Então, no desencarne, a gente vai levar tudo aquilo da encarnação. Tá? Eu só queria falar isso porque, para mim, lembra muito a borboleta, a história da borboleta, né? Que quando a gente fica aqui, fica apertadinho, então tem que... E tem todo esse processo. Legal. Obrigado, Tá? obrigada. De nada. É que essa parte sempre me... Por isso que ficou bem cortadinha. Tá? Mas não sei o capítulo, mas é na melancolia. Tá? E Ótimo. desculpa cortar, Gerson, mas é que essa... Pode seguir, Gê. Pergunta. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos de seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como o vêm receber quando para lá retorna? Resposta. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no e, frequentemente, o seguem durante a vida. A gente comentou agora, né, na pergunta anterior, né, o exemplo lá do filme, lá, Os Mensageiros. Então, eu entendo que sim, se já estivermos em numa boa esfera de espíritos amigos, somos acompanhados, sim, por espíritos principalmente os que cuidam de nós, Uhum. né, o nosso anjo de guarda, né, os nossos espíritos que a gente tem mais afeição, mais proximidade, e quando chegamos lá, né, não dizemos que se for a gente não fala assim quando uma pessoa desencarna, né? Fala assim, que ele seja bem recebido pelos seus entes queridos, né?
Então, e a gente fala que a gente entende que vai depender muito do nosso merecimento, né? Na nossa passagem, quando estivermos no nosso desencarne, se for do nosso merecimento, nós vamos ser recebidos, sim, por entes queridos, né? Até por parte deles, por terem autorização de nos recebermos, né? Eu Uhum. entendo dessa forma, por aquilo que eu li e assisti, tudo é questão de merecimento. Isso mesmo. Então, como ele bem disse aqui, se tivermos uma esfera boa, a gente tem essa possibilidade de ser recebidos e de participarmos também de eventos de reencarne de pessoas espíritos próximos, né? É isso que eu Uhum. entendi. Eu também, Jefferson. E mais uma vez, a espiritualidade nos explica aqui que depende muito também de nós, né? Desse grau evolutivo que cada um está. E o grau evolutivo, gente, é o quê? Automelhoramento, autoconhecimento. Então, viemos para nos melhorar. Então, é interessante que essa pergunta aqui explica, né? Aqueles espíritos que vêm aqui nos acompanhar nessa jornada terrena, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, porque, por exemplo, aqui no nosso estudo, nós temos mentores, amigos espirituais que nos acompanham também. Então, esses são os amigos. Então, a todo tempo nós somos assistidos. Então, esses amigos, eles estão sim para nos auxiliar. Assim, quando desencarna, tem amigos que, dependendo, claro, do grau evolutivo, vêm nos receber também. Familiares, amigos, porque sabemos que no plano espiritual existe ali aqueles espíritos que são por qual nos simpatizamos. Então, pode ser os familiares, pode ser amigos e pessoas que já foram nossos familiares em outras vidas. Então, assim, a nossa família, ela fica grande ali, né? Depende sempre da evolução do espírito, né? Aquele espírito que no mundo espiritual procura estudar, frequenta as colônias, né? Com certeza vai, além de todos os amigos que já tem, vai conquistar outros amigos ainda, né? E essa aí vai ficar cada vez maior e essa proteção com certeza maior, né? Depende dele também, né? Da evolução, tanto desse lado como do outro, né? Sim. Pode seguir, Continua. Su. Sim. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Resposta: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-nos como ides ver um prisioneiro sobre as chaves. Então, completando a questão anterior, né? Então, no momento do repouso noturno, o que acontece? Somos desdobrados, né? E então o contato com o mundo espiritual, com a espiritualidade amiga, fica muito maior, né? Dependendo do espírito. Então, temos contato com esses espíritos, conversamos, aprendemos, ouvimos os seus conselhos, quase sempre esquecemos quando acordamos, né? Mas fica aquela intuição lá dentro. Então, por que esse momento do sonho? Porque na realidade, no dia a dia, estamos aqui aprisionados, na verdade, apesar que temos intuição o tempo todo, mas é no sonho que o contato é maior. Então, por que as feições desconhecidas também? Porque são amigos de várias reencarnações, né? São amigos longínquos, né? Que não conhecemos. E às vezes vemos rostos nos sonhos que acabamos reconhecendo, como nossos pais, alguns amigos, algum rosto. Ah, não sei de onde eu lembro, mas eu, né? Mesmo no mundo aqui a gente tem essa sensação. Então, completando a questão anterior,
Somos acompanhados, sim, dependendo do nosso grau evolutivo, por espíritos que nos protegem, que nos ajudam, que torcem por nós, né? E que vêm nos dar conselho nesses momentos que estamos mais na meditação, né? Nos sonhos. Interessante que a espiritualidade já responde, que eles vêm sim nos visitar como visitam um encarcerado que está sob chaves. Quando eu li essa questão, eu fiquei me imaginando ali num quartinho, como prisioneira, né, e recebendo as visitas. É interessante esse comentário aqui. E como você falou, né, Suzeli, no nosso sono, então, por vezes, recebemos informações, orientações, e a gente, naquele sono, a gente vê que nós somos, né, visitados por esses espíritos simpáticos aqui, que eles estão nos auxiliando. É claro que quando a gente acorda, a gente não tem aquela lucidez, então ainda não traz, né? Quando acorda, não vai lembrar de todos os detalhes, mas às vezes ao longo do dia e dos dias, a gente vai tendo alguns flashes, né? E vai lembrando assim alguns pontos, vai vindo através de uma intuição, né? De algo assim para fazer. Como Jesus fala, que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então são essas mensagens assim bem sutil. Ainda comentei com você, Gerson. Acho que foi no início da semana. Ainda falei para o Gerson, nossa, eu sonhei com tantas pessoas e eu lembrava do rosto. Aí eu comentei com o Gerson. Eu falei, Gé, eu lembro do rosto dessas pessoas, né? E eu lembro que eu estava ali, eu conversava com um, conversava com outro, conversava com... e essas pessoas conversavam muito comigo como se me conhecesse. E eram pessoas assim simples, mas, gente... Isso ficou gravado, isso eu trouxe quando eu acordei. Eles tinham um sorriso no rosto que era contagiante. Eram pessoas bem simplórias, mas com uma alegria na alma que me contagiou. Eu falei assim, bom, isso é um sinal para mim, né? Então, essa alegria na alma quer me dizer algo. Então, aí eu vim aí com as minhas reflexões. Mas é tão gostoso quando a gente consegue atrelar a nossa vida real com os nossos estudos aqui. E nessa questão eu lembrei muito. Pode falar, Jé. Infelizmente, só um instantinho, também somos visitados, dependendo de como vamos dormir, por espíritos não bons, né? Por espíritos obsessores também. Aí a importância da prece ao dormir, né? De fazer a nossa prece sincera, para que não sejamos visitados também pelo outro lado, né? Só para lembrar. É Sim, importante sim. prece antes de dormir, para... Isso que eu ia comentar, né? Nós temos essa orientação de quando fazemos as nossas preces, como a gente sabe que nós temos os desdobramentos, né? A gente sempre deve pedir, né? Que tenhamos contatos com os espíritos Uhum, bons, né? E isso que mesmo. possamos trazer para cá, assim que voltarmos, aprendizados, né? Colocar em prática os ensinamentos, as ideias, né? Os conselhos, né? Os insights que possam ter surgido numa boa conversa, né? Com esses bons espíritos. Então, a gente tem essa orientação, né? De pedir nas nossas orações que, em nosso desdobramento, que sejamos contactados, né? Por espíritos bons. É isso que eu ia comentar. Isso mesmo, que a gente possa aprender, né, no plano espiritual, que possamos ajudar. É isso mesmo, gente. E somos até tratados, né? Somos Sim, tratados, inclusive a enfermidade também é tratada, né? Nesse desdobramento, dependendo do nosso merecimento, né? isso mesmo. Continua. Sim, dá tempo de fazer mais uma só.
344. Item 2, união da alma com o corpo. Vamos entrar em outro item. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Quer dizer, o grito da vida, né? A bênção de Deus. Então, a alma vai se unir ao corpo, esse espírito vai se unir ao corpo da mãe desde a concepção, né? Então, esse laço é um laço fluídico, que eu acho que a gente pode até comparar com o cordão umbilical, né? Também. Então, esse laço fluídico, ele é bem forte e ele vai se enfraquecendo, encurtando, à medida que a gestação vai se evoluindo, até se romper no momento do nascimento. Então, aí a importância da concepção feita com amor, a concepção desejada, né? Porque a gente já sabe que existe ali um espírito totalmente, fortemente ligado ao corpo da mãe. Então, ali é como se fosse um só, né? E cada vez mais esse laço vai se afrouxando, por quê? Porque para que ele possa romper, né, no momento do nascimento. É como se fosse mais ou menos o cordão umbilical. Então, aí vem a coisa mais linda que a gente lê, né? O grito da vida, aquele choro inicial, né? Que diz o quê? Aqui eu estou, né? Reencarnei, né? Ok. Isso mesmo, essa concepção é quando o óvulo e o espermatozoide aí eles se unem. E aí forma esse ovo. E só vai se completar essa reencarnação na hora do nascimento, quando a gente vê lá o chorinho. Então a gente fala, oh, chegou, né? Agora a gente vê com outros olhos. Chegou esse espírito aqui para o mundo terreno. Então, e esse laço eu também entendo, Suzele, que é o nosso corpo perispiritual. Esse laço, esse corpo perispiritual que vai se ligando, porque todo um processo que existe aí, de uma célula vira duas, de duas vira quatro, e assim vai, que a gente já sabe como que é esse processo, né, da fecundação. E essa ligação fluídica do espírito, né, que está aí reencarnando ao corpo físico, então vai se iniciar bem ali na concepção, por isso que você falou assim, né, o importante desse ato ser feito assim com amor, com responsabilidade, e porque a criança, quando a gente começa a ver desde o início aí esse espírito, é tanta ligação ali com o corpo da mãe, e também é importante que tudo que a mãe passa ali na gestação, essas emoções, os sentimentos, a criança também vai absorvendo. E só lembrando também, a gente vai ter muitos momentos aí para comentar, mas quando a criança nasce e que vem com esse baú vazio até os 7 anos, porque até os 7 anos é um baú vazio, é onde a gente pode preencher de aprendizados, de auxiliar no seu aprendizado, de boas informações. Por isso que a evangelização ali, né, infantil, é tão rica nesses conhecimentos, auxilia a criança nesse caminhar em boas atitudes, em boas ações, porque quando começa a chegar ali nos 7 anos, ele já vai trazendo
ali algumas, o seu espírito ele já vai se completando ali, já vai trazendo algumas tendências que ele já traz aí do espírito. E interessante no final, desculpa, Gerson, que ele fala aqui, ó, e aí que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, lembrando mais uma vez que o Evangelho tanto nos ensina, nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir, servos de Deus. É linda essa parte, né? O que eu pensei aqui é como é um processo contínuo, né? Então, quando a gente reencarna, esse laço fluídico vai diminuindo, 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 até chegar ao ponto de estarmos Sim. encarnados. E aí, o que acontece a partir desse momento? O nosso fluido vital começa a diminuir, 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 até a hora que acaba o nosso fluido vital e desencarnamos. É isso mesmo. Né? Então, é um processo bem amarrado, né? Bem amarrado. E lindo, né? E outro ponto que me chama a atenção assim, se na concepção já existe um espírito ligado ao embrião, né? Não em sua total plenitude, mas existe já essa ligação desse laço fluídico, isso só vem a corroborar a questão de quão grave é o aborto provocado, né? Quando você provoca o aborto de um embrião de 8 semanas, né? Então, quer dizer, olha só a gravidade que é. Para mim, isso só vem a aumentar ainda mais a gravidade desses abortos provocados. Aí aquele adulto falhou com sua prova. Então, olha só, gente. Menos de um minutinho, então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por tantos ensinamentos e que fiquemos com a sua luz, Mestre, em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.